Graça e paz, queridos. Salmo 18:30 diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Salmos 18:30. O caminho, a palavra e a guerra de Deus. Eu quero falar sobre isso. Quero compartilhar essa palavra, esperando que essa palavra seja uma palavra abençoadora para a sua vida. Primeiro, o texto fala do caminho de Deus. Fala assim: o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus, ele é eterno. Abacuque 3:6 diz que os caminhos de Deus são eternos. Quem entra pelo caminho de Deus, passa a viver a vida eterna, passa a adquirir a eternidade com Deus. Então, quem entra pelo caminho de Deus, ele tem uma esperança eterna. Não é uma esperança que se acaba. Tem vida eterna. Tem glória eterna. Tem um reino eterno. Tem uma aliança eterna. Por quê? Porque o caminho do Deus eterno é eterno. O caminho de Deus é eterno. Mas o caminho de Deus também é inescrutável. Romanos 11:33 diz: quão inescrutáveis são os teus caminhos. O que é inescrutável? Inescrutável é aquele que não se pode sondar. É aquilo que não se pode conhecer plenamente devido à sua grandeza. E o caminho de Deus é um caminho muito grande, não é? Cada vez que caminhamos com Deus, vamos ficando mais deslumbrados com o que nós vamos descobrindo. Cada vez que caminhamos mais com Deus, vamos ficando mais deslumbrados com aquilo que vai se descortinando para nós. Não é? Não é um caminho monótono, não é um caminho cansativo, não é um caminho enjoado, é um caminho gostoso, porque é um caminho de surpresas, porque nós temos um Deus que nos surpreende. O seu caminho é inescrutável. Somos surpreendidos cada dia nessa caminhada. É um caminho progressivo. Quanto mais andamos com Deus, mais queremos andar, não é? Mais queremos andar, mais queremos estar com Ele. E isso vai acontecendo e vai acontecer até o dia que estaremos para sempre com Ele, na eternidade, no céu. Enoque é um exemplo. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Enoque, ele experimentou esse caminho de forma plena. No capítulo 5 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, fala da genealogia de Adão até Noé. E vai citando nomes, como toda genealogia, até que diz, nasceu e morreu, viveu e morreu. Mas depois de citar vários nomes, dentro daquela lista, que parece uma lista telefônica, que é a genealogia, no meio de todos aqueles nomes aparece uma exceção. Surge uma exceção nesse monte de pessoas que nasceram, geraram e morreram. E essa exceção foi Enoque. Ele andou com Deus. E em vez de morrer, diz a Bíblia, Deus o tomou para si. Esse é o caminho de Deus, um caminho de surpresas. O caminho de Deus, ele também é justo e verdadeiro. Apocalipse 15:3 diz assim: justos e verdadeiros são os seus caminhos. Duas características muito fortes do caminho de Deus são a justiça e a verdade. Vou citar alguns textos para você. Gosto muito de citar textos, não é isso? Olha, Salmos 103, versículo 6. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Salmo 146, 7. Que faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome.
O Senhor liberta os encarcerados. Romanos 2:2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Êxodo 34:2. E passando o Senhor por Moisés, este proclamou: Senhor Deus, grande em verdade. É um caminho justo e verdadeiro. A verdade encontrada no caminho de Deus é uma verdade abundante, grande, inviolável, eterna. Mas o caminho de Deus também traz mais uma característica, dentre tantas outras. O caminho de Deus, ele é diferente dos nossos. Isaías 55, versículo 8 e 9. Queria que você lesse esse texto. Isaías 55, versículo 8 e 9. Mas Isaías 53, 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor afirma que os nossos caminhos não são os caminhos dele. Os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. Provérbios 2,15. Seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. Provérbios 21:8. Tortuoso é o caminho do homem. Provérbios 14:2. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o caminho de Deus é um caminho diferente. Quando alguém que era cristão se desvia e começa a beber, roubar, praticar tudo de errado, o que se diz logo? Ele saiu do caminho de Deus. É verdade. O caminho de Deus é diferente. O caminho de Deus é eterno, inescrutável, justo, verdadeiro, diferente do nosso. E principalmente, como diz Isaías, o caminho de Deus é perfeito. Segundo tópico, a palavra do Senhor. Salmo 12, versículo 6 diz: as palavras do Senhor são puras, prata refinada, em cadinhos de barro, depurada 7 vezes. A palavra do Senhor. As palavras dos homens nem sempre merecem confiança, não é verdade? Porque eles mentem, enganam, mas as palavras do Senhor, elas são preciosíssimas e valiosas. Salmo 19:8 vai dizer: a palavra do Senhor é pura e ela ilumina os olhos. A pureza da palavra do Senhor ilumina os olhos dos homens. Salmo 119, versículo 140, olha o que vai dizer: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. A palavra de Deus é pura, literalmente ela é refinada, testada, verificada, ela não tem escória nenhuma. A palavra de Deus é tão pura que os que a leem, aqueles que a estudam, são contagiados pela sua pureza. Tanto que Jesus diz em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela purifica os jovens. Salmo 119:9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. A palavra de Deus purifica a alma. 2 Pedro 1:22, tendo purificado as vossas almas pela obediência da palavra. A palavra de Deus é pura no sentido de estar isenta de qualquer erro. E por fim, o texto lido fala da guerra do Senhor. A guerra, do Senhor, a guerra que a Bíblia nos fala e que estamos envolvidos não é nossa, mas ela é de Deus. Segundo Crônicas 20:15, a peleja não é vossa, mas de Deus. Ele falou isso para Josafá. 1 Samuel 17:47, porque do Senhor é a guerra. O Senhor falou isso para Davi. E queridos, Romanos 8:31, esse texto lindo que diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E 8:37,
somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O caminho de Deus, a palavra de Deus, a guerra é de Deus. Vamos participar do caminho de Deus, da palavra de Deus e da guerra de Deus? Vamos a isso? Oremos. Deus querido, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra, que é um escudo para as nossas vidas. Te louvamos pela tua palavra. Te louvamos por estar no teu caminho, caminho glorioso, caminho surpreendente. Te louvamos porque estamos numa guerra, mas a guerra é do Senhor, não é nossa. Te louvamos por isso e descansamos no Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido.